Estamos aqui com você para a apresentação de mais um programa Plenitude. E é sempre um prazer, uma honra poder levar a santa palavra de Deus, poder mostrar um pouco para você o que é uma vida de adoração ao Senhor. É uma honra para nós poder participar da sua vida, trazendo esse lado espiritual, abençoando a sua vida através da palavra de Deus. É um privilégio para nós apresentar o Senhor Jesus para você, para a sua família, e como que é ter uma vida transformada através do poder do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Povo que canta na nossa igreja, povo que adora o Senhor, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas espalhadas pelo mundo. É um povo transformado pelo poder de Deus, que já deixaram as coisas antigas para trás, a vida de ruína, a vida de desgraça, a vida de miséria, a vida de prisão, a vida de trevas, e agora estão vivendo para o Senhor Jesus. Nesse programa de hoje, você vai conferir louvores a Deus, vai conferir também uma palavra evangelística abençoadíssima, trazida pelo pastor Silvio Marinho, também outra palavra abençoada pelo doutor pastor José Otávio, e um testemunho impactante de cura, de fogo selvagem e de vários outros problemas, de uma queda que o nosso irmão levou também, de quase 4 metros de altura, e o Senhor o livrou, o Senhor o guardou, o abençoou. Solução também das suas questões, seus problemas matrimoniais. Deus, Ele está preocupado com toda a nossa vida. Deus está preocupado com a sua vida, amado ouvinte, telespectador. Deus, Ele está querendo solucionar, está querendo te salvar, não só salvar a tua alma, mas salvar a tua vida das mazelas desse mundo também. Também você vai conferir um testemunho impactante que nós fizemos com o irmão Nazareno. Irmão Nazareno, ele servia às entidades, servia aos encostos, servia a demônios, e o Senhor o libertou de forma tremenda. Nazareno era viciado, Nazareno andava nas ruas, quase já na mendigância, e o Senhor o transformou. A vida do Nazareno estava arruinada, sua família arruinada, ele já não tinha amigos, não tinha alegria, não, sua esposa estava quase para sair de casa, mas o Senhor o transformou. E você vai ouvir também essa entrevista impactante de como Deus mudou a vida desse homem, um homem que você pode conhecer aqui na igreja e pode conhecer o testemunho dele através até da sua vizinhança e da sua família. Que você seja abençoado neste programa, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus alcance a sua vida, que o poder de Deus entre na sua casa e que a sua vida seja transformada para a glória do Senhor Jesus, e que o teu nome seja escrito no livro da vida para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Oh Deus, queremos sentir a Tua presença, Senhor. Queremos sentir, Pai, a Tua presença real nesse lugar, Deus. Um menino nasceu, como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi, e o Seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti.
Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Amém, querido. Nasceu como um filho, se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Um menino nasceu, como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso, e o seu nome é... Declare bem forte. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Se dobrou a ti, Cristo. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Senhor, em tuas mãos. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Declarem. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Se dobrou a ti, Senhor. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. amém, Senhor. Tua noiva te espera. Queremos entrar, Pai.
na Nova Jerusalém, e te adorar como os anjos, os arcanjos e os querubins, Senhor. Glória a Deus, Pai. Que toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda bem forte, Ele é digno, amém, aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos abrir lá em Lucas, a nossa Bíblia, amém. É um versículo bastante conhecido dos irmãos da igreja. Eu acho que muitos já sabem até de cor esse versículo, Lucas 6 e 38. Glória a Deus, amém. Queridos, esse é um momento muito importante no culto. Aliás, eu diria que é um momento importantíssimo no culto. O louvor e a oferta. E eu vou explicar para vocês por quê, que é um dos momentos mais importantes do culto. Se não for o momento mais importante do culto. Pastor, o que é isso, pastor? Você está falando besteira? O momento mais importante do culto não é a palavra do Senhor, amém? Também é a palavra do Senhor, mas eu vou te falar por quê que a adoração, o louvor e a oferta, elas são de grande importância no culto, amém? Lucas capítulo 6, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Glória a Deus. Quem é que recebe essa palavra? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, então eu sei que ela se cumpra na tua vida, querido. Mas eu quero falar justamente sobre esse momento da oferta, momento tão importante no culto da igreja. E eu queria dar um exemplo lá no Antigo Testamento dessa importância tão grande de se oferecer. Querido, quando nós chegamos à igreja, muitas das vezes nós viemos para a igreja para receber algo, é ou não é? É ou não é? A gente sai da nossa casa e eu vou receber algo de Deus no culto nessa noite. Mas muitas das vezes, querido, esse nosso pensamento está errado. Porque o culto é lugar de quê? De entrega. É lugar de oferecer. Oferecer o quê, pastor? Entregar o quê, pastor? Entregar a minha melhor adoração. Entregar o meu coração, entregar a minha gratidão, entregar a minha vida ao Senhor, reconhecendo que Ele é tudo na minha vida, reconhecendo que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, vem do Senhor. Então eu preciso chegar no culto e ter essa ideia, essa mentalidade de oferecer, de me entregar ao Senhor. Amém, igreja? E a gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 22, que é uma passagem bem conhecida. E é interessante, queridos, que Abraão, ele ofereceu o quê? O que ele ofereceu para Deus? Hein? Ele ofereceu o próprio Isaac, que era o filho da promessa. Agora, vamos pensar o seguinte: eu acredito que foi o momento mais difícil da vida de Abraão. Foi o momento mais doloroso na vida de Abraão. Foi o momento mais penoso na vida de Abraão. Mas, Senhor, como é que o Senhor me pede o filho da promessa? E o Senhor disse: olha, vai até o Monte Moriá e oferece Isaque em sacrifício lá no monte.
E a palavra de Deus diz que Abraão passou 3 dias para chegar no monte. E é interessante que lá no versículo 5, olha o que diz: então disse a seus servos que acompanhavam Abraão: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só, ele fala aqui no plural, ele prega a palavra no plural. Ele não está dizendo eu voltarei para vós, ele está dizendo adoraremos e voltaremos para vós. Ele tinha certeza, ele tinha uma fé tão grande que Deus poderia ressuscitar Isaac naquela mesma hora. Sabe por quê? Porque Abraão, ele sabia, ele conhecia, ele entendia o verdadeiro sentido do oferecer, do entregar. E ele foi lá para o Monte de Moriá para adorar ao Senhor e para fazer a entrega do seu sacrifício. Entregue o melhor que você tem. Sabe qual é o melhor que você tem para Deus? É o teu coração. Entrega a tua vida para o Senhor nessa noite, porque Ele está dizendo para você que Ele vai prover tudo para você. Glória a Deus. Ele é o Deus da nossa provisão. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 oh.
Levante suas mãos. Levante suas mãos e adore o Senhor. Aleluia. Estou olhando para os montes, eu sou homem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro. Estou olhando para os montes, eu sou homem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Aleluia! Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, louvado seja a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos aí às vésperas do nosso encontro com Deus, amém? Aleluia. E a palavra de ordem de Jesus é: ide. É um verbo aqui que está no imperativo, amém? Ide por todo o mundo, aleluia. Essa ordem que o Senhor deu foi antes dele ser assunto aos céus. Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, aleluia. Meus amados, o Senhor Jesus, ele não disse assim: fiquem, esperem, se acomodem na sua casa, no seu conforto, porque as pessoas vão até você, e aí você fala do meu amor. Não, ele disse assim: vão, ide, caminhem, vão para a frente, aleluia. Por quê, meus amados? Porque o diabo, ele tem prostrado, tem arriado muitas pessoas aí no mundo. As pessoas estão prostradas nas suas casas, sem esperança, sem paz, sem fé, doentes. Mas quando você, que é a luz do mundo, é o sal da terra, vai, obedece a ordem do Senhor, ide por todo mundo, você toma essa palavra para você, e você vai ao encontro dessas pessoas, aleluia, acontece um milagre, né? A luz que está em você, que é a luz de Jesus, brilha na casa da pessoa, brilha na vida da pessoa, brilha na família da pessoa, e o diabo que está ali prostrando a pessoa naquele leito, bate em retirada, porque ele não pode suportar a luz de Jesus que está na sua vida, aleluia. Ele não pode resistir ao poder de Deus que está em você, aleluia. Então, meus amados, não perca a oportunidade. Nós temos ainda uma semana aí, né? Até sexta-feira, para levar pessoas para o encontro com Deus. Se Deus colocou no teu coração o nome de um parente, um familiar, um amigo, um vizinho, que você sabe que ele precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa ir para o encontro com Deus, obedeça essa palavra de Jesus, ide, vai ao encontro dele. Jesus está com você, você é a luz do mundo e o sal da terra. Quando você abrir a sua boca, Deus vai usar as suas palavras, e essa pessoa vai dizer: era tudo que eu estava precisando, era essa palavra que eu estava esperando, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração para a minha vida e para a vida da minha família, aleluia. Aí o nome de Jesus, o nome de Deus é glorificado, aleluia, no céu e na terra, amém? Um aplauso bem forte para Jesus, glória a Deus. Vou lhe falar de alguém que pode levar os teus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Declare que mudará
seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará. E na cruz morreu só pra curar as tuas feridas. E esse homem aleluia. Dê um brado de louvor ao Senhor nesse momento. Glória a Deus, diga aleluia. Diga que esse Deus é lindo, que Ele é maravilhoso. Comece a declarar isso, querido. Aleluia, Senhor. Vou lhe falar de um alguém que pode levar os teus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. E vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. E na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as tuas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Levante sua voz, levante sua adoração ao Senhor nesse momento. E pra que chorar, sofrer, há um Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. La 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 la. Pra que solidão? E deixa Jesus Cristo entrar. Pra que chorar? Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Glória a Deus, aleluia! A paz do Senhor.
É com muita satisfação que, mais uma vez, eu fui agraciado com milagre. Além, para quem ainda não ouviu o meu primeiro testemunho, que foi da doença amaldiçoada chamada fogo selvagem. O nome dela já é uma maldição. E eu estava morto, praticamente morto, e Jesus, na sua infinita bondade, me ressuscitou. Eu fiquei 15 dias, a minha pele ficou totalmente dilacerada, ficou em carne viva mesmo, sangrando, purulenta, infeccionada. Os médicos me desenganaram, disseram que eu ia morrer, que não tinha jeito. Eu chegava nos prontos-socorros, ele mandava eu embora. Ninguém me queria, até porque eu fedia muito. Essa doença, ela causa uma ardência muito grande, uma temperatura de 40 graus, 42 graus, o tempo todo. O remédio não consegue baixar a temperatura, então você fica queimando na realidade, você fica assim na beira, na borda do inferno, porque queima demais, o fogo é terrível. Eu ficava igual um cachorro pirento, correndo de um lado para o outro à noite, a minha família dormindo, mas eu gritando, correndo, porque eu não conseguia dormir, era impossível dormir. Mas Jesus enviou um homem e perguntou para mim se eu tinha fé para ser curado, e eu não tinha outra saída. A minha Bíblia, quando eu dobrava o joelho, porque mesmo numa situação adversa, numa situação complicada que eu estava de morte, eu dobrava o meu joelho. Eu ainda tenho essa Bíblia lá em casa. A minha Bíblia é completamente cheia de pus, porque pingava o pus do meu rosto. E eu fui num culto, numa determinada igreja. Chegando lá, o pastor perguntou se eu tinha fé para ser curado, a mesma pergunta que o rapaz fez. Eu falei que sim, subi no altar. Bastou, dos 15 dias que eu fiquei gritando, em 5 minutos Jesus me curou. A vontade que eu tinha naquele exato momento, dos 5 minutos que eu fiquei de olhos fechados, quando eu olhava para frente, com os olhos fechados, eu conseguia enxergar uma luz muito forte na minha frente. E quando eu abri os olhos, eu não sentia mais nada, absolutamente nada. Eu estava curado. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu tirei a camisa para vestir a bata para ir ser batizado, esse lado que estava podre, ele estava sarado. Ele não estava mais ou menos, ele estava sarado. Em uma semana, a minha pele foi totalmente reconstituída. Hoje eu tenho umas pequenas marcas no rosto, porque eu botava pedra de gelo. Para você ter uma ideia, para me conseguir aliviar esse calor, eu entrava no orelhão daquele da Telemar. Na época era Telemar, hoje já é Oi. Eu entrava com gelo, cheio de gelo, para poder amenizar a dor. Mas em 5 minutos Jesus me curou. A vontade que eu tinha era de sair gritando nessa hora, porque é muito maravilhoso. Eu quero dizer para vocês uma coisa: nós não somos absolutamente nada sem Jesus. Tem um versículo aqui da Bíblia que eu leio incessantemente, porque Jesus tem falado diretamente comigo. É em Romanos 8, 28. Preste bem atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então,
aqui diz que todas as coisas cooperam, até o que é desagradável, até o que é ruim. Eu vou explicar por quê. Porque Jesus me curou dessa doença. Eu passei 2 anos na presença dele e me afastei, para ver a ingratidão do ser humano. Ele me curou de uma doença que seria, aos olhos da medicina, impossível. Impossível eu sair daquele quadro. Aquele quadro era de morte. Mas ele me curou. E eu fui ingrato. Em 2 anos eu me afastei da presença dele e tudo desabou. Tudo foi caindo. E o mais difícil foi a separação. A separação doeu mais do que o fogo selvagem. Eu fiquei depressivo. E o que parecia impossível também, Jesus reconstruiu. Trouxe a minha esposa, porque na madrugada, quando eu dobrava o meu joelho, com o rosto na lama, olha, para vocês terem uma ideia, eu dormia de rosto no chão, 4 horas da manhã, de tão cansado que eu estava. Mas eu fiz esse propósito: Senhor, o Senhor vai reconstruir a minha família. Eu não aceito perder a minha esposa. Eu não aceito. Porque foi do nada, não teve traição, não teve briga, foi do nada. Do nada, mas a obra do inimigo. Por causa de quê? A falta da presença de Deus no casamento. Isso é de extrema necessidade, nós estarmos juntos na presença do Senhor. E eu dizia para Jesus, quando eu estava com o joelho dobrado: meu Deus, se o Senhor trouxer, mas que ela se converta, que ela sinta a tua presença, aonde ela estiver agora, toca no coração dela. A prima dela, a prima da Rosiellen, dizia: rapaz, esquece, já era, você não te quer mais não, é impossível. E eu dizia para ela: o Deus que eu sirvo vai provar para você que o impossível tornar-se-á possível. E a minha esposa veio, se converteu e está aqui, é uma bênção. Mas eu vim aqui para dizer mais uma coisa. Quando a gente pensa que é alguma coisa, a gente se engana. Sem Jesus nós não somos nada, sem Ele. Agora recente, eu estava subindo uma escada a mais ou menos 4 metros de altura, 3,5 metros, 4 metros, com uma porta de vidro que pesa aproximadamente de 80 a 100 quilos. Uma porta de vidro de 2 por 1,10 de 8 milímetros. Quando nós chegamos assim no topo máximo, que é muito alto, a porta explodiu e eu vim em queda livre, literalmente de rosto no chão, no concreto, junto com o vidro. Eu caí de rosto no chão, de uma altura de quase 4 metros, com a porta de vidro junto. E mais uma vez, Jesus provou que Ele faz o milagre. Eu tive um corte aqui, mas já está sarado, está aqui. Tive uma abertura aqui, bati isso aqui, o joelho. Em menos de uma semana, eu entrei correndo aqui, ó. O pastor viu quando eu entrei correndo. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: será que eu sou diferente de vocês em alguma coisa? Claro que não. Deus, Ele está com todos nós. Mas nós precisamos perseverar,
andar em aliança, se desviar do mal e seguir suas diretrizes. Quando a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, cooperou para o meu bem, porque eu confesso para vocês que eu não andava em retidão com o Pai. E nesse dia que eu caí, eu estava em pecado, porque era para me vir para a igreja, eu não quis vir de manhã. E o rapaz que estava comigo, ele falou assim: olha, você ia cair para o lado contrário, o teu corpo estava inclinado para o lado de lá, mas alguma coisa te puxou para cá. Eu não sei te explicar o que foi. Se eu caio para o lado de lá, tinha muito pau assim de ponta, e Deus me livrou. E a palavra dele diz que tudo contribui para o bem, tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. O que aconteceu comigo serviu, contribuiu para que eu viesse servi-lo com mais veemência, com mais força, com mais dedicação, com mais responsabilidade. Serviu para mim. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já posso correr, andar normal. É difícil. Uma pessoa que teve uma queda dessa, para andar normal, para levantar a perna, para fazer o que eu estou fazendo aqui, é quase impossível, porque foi uma queda que no mínimo agora era para me estar numa UTI. Mas Deus provou que é comigo, como Ele é com todos que estão aqui. Precisamos perseverar e andar na presença de Deus. Nós tivemos um culto abençoado ontem lá no Aurar. Eu fui com o pastor Ricardo, com o pastor Marinho, e eu dei esse testemunho lá. Hoje, infelizmente, eu não trouxe o banner, mas eu dei esse testemunho para muitas pessoas que estavam lá, porque o testemunho, ele fortalece a nossa fé. Muitas vezes a gente está tentando titubear, enfraquecer em determinadas coisas que são tão pequenininhas diante do que aconteceu comigo. E uma coisa eu digo: se isso vier, amarre em nome de Jesus, porque Deus é conosco. Ele veio para salvar, Ele veio para tirar toda angústia. Ele é maior do que a depressão, Ele é maior do que qualquer adversidade na nossa vida. E hoje eu digo, eu sou muito mais feliz com essa queda, porque Deus fez eu reconhecer o seu senhorio, a sua soberania. Amém? Muito obrigado. Eu estou aqui com o nosso irmão Nazareno. Nazareno hoje é essa bênção do Senhor. É uma pessoa que todo mundo admira. Já está aqui conosco há mais de 15 anos o Nazareno. E é uma pessoa maravilhosa, mas antes o Nazareno não era essa pessoa que é hoje. E ele vai contar um pouco da sua história, de como Deus transformou a sua vida, transformou a sua casa, transformou toda a sua história, porque o nosso Deus é aquele que transforma a vida da pessoa. Irmão Nazareno, nós queremos ouvir a sua saudação aos nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo através da televisão e também através da internet. É um privilégio, é uma bênção, né? E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? E depois ao Senhor por ter me feito esse convite. Confesso que não esperava, mas glória a Deus, né? Tudo a gente tem que estar preparado para as coisas de Deus, né? Da bênção do Senhor. E enquanto os ouvintes, né? Eu quero dizer também que eu estou aqui preparado, sei que o Espírito Santo já me preparou para eu falar. O irmão Nazareno, ele passou por muitas experiências na sua vida, desde quando ele tinha 13 anos de idade, mais ou menos. Nazareno, ele já começou a enveredar pelo mundo do pecado, pelo mundo das coisas erradas. E a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe, não é? Se ele planta para o espírito, ele vai colher coisas espirituais, vai colher a vida, a Bíblia fala. Mas se planta para a carne,
vai colher coisas ruins, vai colher a morte. E o Nazareno vai contar a sua história aqui para a gente, desde que ele tinha seus 13 anos de idade aproximadamente. Nazareno já começou a fazer algumas coisas que não eram corretas, né, Nazareno? Na verdade, a primeira coisa que eu nasci no lar, né? O lar que eu nasci, se dizia conhecer Deus, mas não conhecia Deus. Se dizia ser de Deus, mas não era de Deus. Era lá que meus pais, para ter uma noção das coisas, o meu pai, ele procurou várias dominações, várias, assim, macumbaria. Ele começou dizendo... Várias religiões. Várias religiões. Ele começou dizendo que era católico, né? Que geralmente as pessoas falam, né? Dizendo que era católico. E desse católico ele não ia na igreja, sabe como é? Só falava que era católico, mas não ia na igreja. E depois ele, para onde ele ia, a gente ia, né? Que a gente era menor ainda e tudo. E depois ele foi para o espiritismo, né? Que é aquela mesa branca com aquela luzinha, né? A pessoa incorpora. Espiritismo, né, que chama, né? Espírito de morto. E a gente ia para lá. Muitas das vezes eu acompanhei ele, né? Depois do espiritismo, ele passou a ir para a Umbanda, macumbaria. E ele fez lá, o demônio, você sabe, né, o demônio como é? O demônio, ele é enganador realmente. Ele diz que está tudo bom, está tudo 100%. E o demônio, ele ajuda, viu? Ele ajuda aqueles que querem buscar ele ajuda. Mas no fim de tudo ele puxa o tapete. Muitas pessoas acham que essa é a vida correta, né? E enveredam por várias religiões e não sabem que tem um espírito de engano ali. Os encostos que a gente chama, né? Esses encostos, eles são malignas, entidades malignas, que vêm para roubar, para matar e para destruir. No começo, como o irmão Nazareno acabou de falar, é um mar de rosas, parece que está tudo bem, mas depois o preço que eles cobram é um preço caro. E o irmão Nazareno vai continuar contando a sua história e você vai poder acompanhar o que é que acontece com uma família, com uma pessoa que está servindo a estes encostos. E o nosso Deus é aquele que entra na história da pessoa, tira as vendas da mentira, do engano, do engodo, e então a pessoa começa a ver claramente qual o caminho certo. Daqui a pouco o Nazareno vai estar falando das coisas que aconteceram de forma negativa na vida dele, logo depois servindo esses encostos. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército
sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Irmão Nazareno, quais foram assim os vícios que vieram para a sua vida depois que você começou a servir a esses impostos aí? O que você fazia nesses serviços para ele? Você oferecia alguma coisa para eles? Dava dinheiro? Que tipo de culto o senhor prestava a eles? O senhor tocava? Também o senhor jejuava? Passava noites em claro? Como que era? Tinha uma entidade lá, tinha uma entidade que eu servia a ele toda sexta-feira. Eu tinha o dever de botar vinho, eu servia com vinho e velas de várias cores, né? Eu deixava dentro do alguidar aquele vinho, eu oferecia aí toda sexta-feira, para que ele viesse me ajudar, me prosperar. Realmente, muitas das vezes, eu percebia que ele já estava sendo ajudado, sabe? Inclusive, como eu ia lhe falando, eu tinha essa venda, uma venda, né? Que eu encontrei uma pessoa lá em Nazaré, dona de uma loja, que essa mulher, ela tinha me comprado de muito produto meu mesmo, ela já tinha estocado. Mas mesmo assim ela chegava lá e dizia: não, Nazareno, hoje eu não quero mais, toma dinheiro para ti. Ela me fazia, ela me dá dinheiro, entendeu? E dali se tornou, eu saía dali e já ia para o vício. Comecei a me embrenhar no vício da bebedice, porque não é naquele rodízio dele, naquela cultuação dele, rola tudo, né? Bebida, cigarro, tudo. Inclusive até prostituição, né? Então eu me envolvi nisso. Aí com o tempo comecei, né? Já a minha situação já se tornou difícil. Depois que eu comecei a abandonar, que eu vim para a cidade nova e deixei ele lá, não ia lá. Mas glória a Deus que a minha mulher, que é a Luzia, né? Ainda nova, eu glorifico muito a Deus por ela foi uma excelente esposa que eu conheci, que ela vinha orando por mim, ela vinha intercedendo por mim,
Houve também alguns momentos, Nazareno, momentos assim de perigo, né? Momentos em que você enfrentou momentos difíceis assim na rua, quando assaltantes, até malfeitores, porque o Nazareno, quando nós conhecemos o Nazareno, ele vivia perambulando pela rua, ele não tinha paradeiro, o Nazareno já era quase um andarilho, vivia viciado na bebida alcoólica, viciado no fumo, e vivia essa vida muito difícil, e todo o dinheiro que o Nazareno pegava era para gastar nos vícios. Chegava em casa muitas vezes sem nada no bolso. Nazareno, fala um pouco para a gente como é que era essa tua vida assim de andarilho nas ruas também da cidade. Como eu lhe falei, quando eu deixei de lado eles, isso acontece com todo mundo, com todos aqueles que servem a ele, acontece que quando deixa eles de lado mesmo, eles começam a fazer a maldade. Aí essa entidade começou a me acompanhar para o lado do vício. Aí eu me tornei, bem dizer, aí me tornei um alcoólatra, bem dizer, né? Eu andava, uma vez eu cheguei a ser até quase furado pelo não sei por quem, porque quando me dava a vontade de beber, era uma vontade tão imensa que não tinha hora nem momento para beber. A hora que me desse vontade, se não tivesse a bebida, eu saía de madrugada, a hora que fosse, para achar a bebida. E numa dessa quase que uma pessoa me fura. E também eu tive também outros problemas, que foi que eu caí, né, bêbado lá na rua. Quando eu me embriagava, eu saía de mim. Eu acho não que é assim, eles levam a pessoa para o vício, a pessoa se embriaga e eles largam a pessoa fica mercê ali. E numa dessas eu caí, né, numa ponte, quebrei o rosto todinho, maxilar foi pro lado, fiquei com problema na face desde esse tempo. A outra foi também que eu estava, depois que passava, vinha uma atrás da outra, sarava uma, já vinha outra. E eu querendo me libertar e não conseguia, não tinha assim, parece força, não tinha. Eu pedia para Deus, as pessoas passavam. A sua família, Nazareno, como é que estava a sua família? Como era o teu relacionamento familiar, o teu relacionamento com os vizinhos também? Como é que eles lhe enxergavam como uma pessoa que vivia embriagada? Como que você era embriagado? Olha, embriagado, quando eu chegava na minha rua, as pessoas saíam da rua, porque a minha rua não tem saída, né? Ela entra, mas tem que voltar, né? Uma alameda. Uma alameda. E aí, quando eu entrava na rua, o pessoal tudo ia para dentro de casa, porque já viu como eu era, chamando palavrão, ofendendo as pessoas, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Minha casa, a casa era a pior casa que tinha. Teve até um lá que se armou, né? Um vizinho nosso. Teve o seu Valdemar, que ele passava, eu ia bebido, né, no bar dele. Chegava no bar dele e dizia, seu Valdemar, aí eu ficava lá pedindo fiado e ele não me dava, né? Até um tempo ele me dava, depois ele não quis mais me dar. E quando ele me via, ele se escondia. Ele se escondia de mim, só deixava a esposa dele lá. E eu vim saber com o tempo, já depois, né, do tempo aí, já crente em Jesus, eu vim saber que ele tinha uma arma embaixo do balcão para me dar um tiro. Depois ele mesmo me chamou e me falou. Disse, e na tua casa, Nazareno, como que era o relacionamento? Com os filhos, com a família, como que era? Na família, a mulher queria ir embora, coitada, né? Ela já desesperada, naquela... A alimentação só era ovo, conserva, sardinha, aquela coisa. Só aquilo. Só que eu levava para dentro de casa, era já Então, qual é a família que quer viver assim? Qual é a pessoa que quer viver assim? Os filhos não abençoavam mais, não queriam mais uma bênção. Eu passava, pronto, deixava. Quando eu chegava em casa, aonde eu caía lá, eu dormia. E era essa vida.